O assunto agora no Agricultura BR é o feijão, oferta nacional, também como que vem a produção no Paraná, um dos expoentes da produção brasileira. E para falar a respeito deste assunto, nós vamos conversar ao vivo pela internet com Marcelo Líders, ele que é do IBRAF e que participa desta edição conosco agora nesta quarta-feira. Marcelo, obrigado pela sua participação. E nós estamos vendo um andamento para o feijão no estado do Paraná, e quando a gente fala de feijão no Paraná, a gente está falando de algo que é importante para a oferta brasileira. Como é que vem esse processo de colheita, como é que vem o andamento no estado do Paraná? E eu vou lembrar, inclusive, que o Ortigara participou agora há pouco do programa, e ele falou de uma série de dificuldades climáticas que impactaram no Paraná diversas culturas, entre elas, inclusive, o feijão. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, sempre um prazer estar aqui, trocar ideias aí sobre o mercado do feijão. O Paraná é o estado que tem destacado, continua sendo o estado que mais produz feijão no Brasil, sendo que a maior parte do feijão que nós produzimos é o feijão. Quanto à questão climática, não resta a menor dúvida, ela começa a ter um impacto a ser notado agora durante esse período, na hora da colheita, é que começa a ver o que realmente vem do campo. E tinha uma expectativa da Secretaria da Agricultura, até poucos dias atrás, de que nós pudéssemos ter aí uma produtividade acima de 1.900 quilos por hectare. É bem provável que isso não aconteça e que nós tenhamos um número mais próximo de 1.700 quilos, o que historicamente também é bom. Em relação hoje ao que nós temos de oferta de feijão, esse momento que nós temos no país, mês de abril, tanto atacado, né, com o cerealista, quanto também no varejo, como é que hoje nós temos algum equilíbrio? Como é que você avalia este momento aqui para o setor brasileiro? É um momento bem complicado no mercado, porque os produtores de Goiás e a grande maioria em Minas Gerais, infelizmente, tiveram vários problemas com excesso de chuvas, principalmente lá, o que permitiu que produzissem, mas produziram feijões que têm um valor no mercado mais baixo. Então, um feijão manchado, feijão que tem algum tipo de aparência que venha a ser depreciada pelo consumidor, realmente baixa o preço do mercado. E o que acontece? O produtor, quando colhe um feijão assim, ele não vai apostar no mercado esperando uma melhora. Quando ele colhe um feijão, vamos supor, nota 7,5, 8, numa escala de cores de 1 a 10, é bem diferente a maneira que ele comercializa do que quando ele colhe 8,5, 9. 8,5, 9, hoje, ele acaba guardando, esperando o melhor momento de preço, o preço cai. Então, nós tivemos uma depressão bastante grande nos preços, os preços chegaram aí nesses feijões, inclusive a ser vendidos por volta de R$200, começa agora uma pequena reação em função de que o volume disponível em Minas e Goiás já é muito menor. O desafio para os empacotadores é enorme. Por quê? Porque eles têm marcas que são bastante atraentes para o consumidor, porque eles cuidam de colocar uma mercadoria realmente a melhor que tem. Um feijão 9, pelo menos, de cor, bem graúdo. E ele não tem. Quando ele aparece, ele pode chegar a valer R$300. E um feijão comercial, né, esses feijões 7,5, 8, que também começam aí no Paraná. O Paraná tem uma característica de produzir duas cultivares que vão muito bem agronomicamente, mas não são as mais valorizadas pelo consumidor, que é a Sabiá e a Campos Gerais. Então, quando estão colhendo aqui um feijão Sabiá e Campos Gerais, dá uma chuva, passa o produto por um secador, mesmo que seja gás, ele já não fica com o brilho excelente que os consumidores gostam. Então, nós devemos continuar tendo feijões de média aparência e qualidade no Paraná. E eu chamo a atenção que das cerca de 770 mil toneladas que estavam previstas, se nós tivéssemos uma produtividade cheia, estima-se que aproximadamente 65% a 70% disso é de feijão preto. Então, nós começamos a fazer um cálculo. O que pode acontecer no mercado que vai colher um volume bastante grande aqui
de feijão preto. Então, talvez nós tenhamos a necessidade de preço mínimo do governo entrando para amparar, para evitar que tenha uma queda maior, mas eu imagino que a principal ferramenta é, se ele chegar a R$ 200, a exportação, R$ 210 no produtor, buscar aumentar a exportação do Brasil. E, por outro lado, se diminuir a importação da Argentina, essa que seria uma safra bastante grande de feijão preto, vai estar minimizado o impacto dela, que poderia, por um longo período, manter os preços mais baixos. Acredito que essas ferramentas, essas alternativas do mercado, podem contribuir para que o preço não fique muito tempo, se é que vai ficar, abaixo dos R$ 200. Para que o nosso telespectador e aquele telespectador que não é produtor de feijão entenda, a decisão, como exemplo, o produtor do Paraná, quando ele decide por cultivares que dão ali um feijão 7,5, 8,5, de média qualidade, como você acabou de citar as duas cultivares possíveis, essa é uma decisão agronômica, são variedades que têm uma boa resistência a intempéries, principalmente nesse ano a fatores de excesso de calor e falta de chuvas, ou é uma decisão econômica também para que uma produção excessiva de um feijão nota 9, nota 10, acabe também por desvalorizar o feijão de melhor qualidade? Como é que ele decide por essas variedades, Marcelo? Veja só, em primeiro lugar, essas duas principais que eu citei, a Sabiá e a Campos Gerais, foram desenvolvidas pelo IDR, que é o Instituto de Desenvolvimento aqui do Paraná, o antigo IAPA. Então, elas foram melhoradas aqui no Pará e elas têm uma performance muito boa em ter produtividade, principalmente frente a alguns problemas de solo, alguma doença que tenha aqui no solo, enfim, ela dá uma produtividade melhor. O produtor faz a conta muitas vezes. Esse feijão vai me render um número qualquer, tá? 10% a mais em termos de produtividade e o preço é 10% a menos. Mas eu tenho uma maior tranquilidade, eu vou utilizar menos defensivos, eu vou ter menos entradas no campo, ele é uma semente que tem uma resistência melhor. Isso acaba sendo um dos motivos que leva esse produtor a plantar. Mas, claro, existem diversas regiões distintas no Paraná e você tem depois regiões do oeste que plantam muito feijão do Instituto Agronômico de Campinas, da Embrapa, mas principalmente nessa região de Castro e Ponta Grossa, que é uma região importante de produção de feijão carioca, é que ocorre uma migração bastante grande nessa segunda safra para essas cultivares específicas para o estado. Certo, Marcelo. Marcelo, então vamos falar de preço, precificação, e aí falando para produtor rural e também consumidor no Brasil, o que nós devemos ver no andamento deste mês de abril? Nós vamos ter uma concentração maior em maio, de um volume maior sendo colhido. Segundo os números da Secretaria da Agricultura do Paraná, nós devemos aí alguma coisa ao redor de 25% sendo colhido, a 28% sendo colhido aqui do Paraná durante esse mês de abril. Então, não é que você vai ter todo o volume sendo colhido no mesmo mês. Ele vai sendo, na medida em que foi sendo plantado, vai ser colhido, né? É algo que vai ser proporcional, obviamente. De Minas, nós não temos nenhum volume mais expressivo para entrar agora. Minas Gerais tem relatado muito problema, Bahia, Goiás, São Paulo, até algumas lavouras no Paraná, tem relatado problemas aí com a mosca branca, né, com o mosaico dourado, vírus que acaba sendo implantado na planta. Então, o que tudo aponta? Aponta que, não é o fim do mundo tudo que entra agora, vai ser menos do que está sendo esperado em função desses problemas climáticos que foi citado, inclusive, pelo secretário Ortigara, problemas como esses em Minas e Goiás. Então, de um cenário que nós tínhamos de excesso de oferta de carioca, nós passamos a ter um cenário de um abastecimento um pouco mais tranquilo.
Nós podemos ter, se forem mantidos os números de produção da Arigá desse ano, alguma coisa próxima a 50 a 80 mil toneladas a menos do que nós tivemos no passado. Nós lembramos que o ano passado houve um tempo no segundo semestre em que os preços patinaram muito, né? Os produtores tiveram que negociar durante um longo período o feijão carioca para conseguir ter uma margem melhor. Então, em relação ao ano passado, até agora, há fortes indicativos que nós teremos um volume menor de feijão carioca.